Fala galerinha do nono ano, tio Carlos aqui para nosso primeiro conteúdo, né, do livro novo, do livro de 2021, do livro do nono ano, que trata de genética, tá? Então a gente vai ter o nosso ano dividido aí, né, nos três eixos, né? A parte de biologia, química e física, ela vai aparecer nesse nosso livro, e a gente começa com a parte de biologia, estudando genética. Lembrando que a biologia estuda os seres vivos, a física estuda os fenômenos da natureza e a química estuda os átomos e a composição química do universo, né? Então vamos lá. Para começo de conversa, esse moço aí na tela de vocês, tá? Esse moço aqui, ó. Quem é ele? O nome dele é Mendel, tá? Ele era monge austríaco, né? Ele vivia dentro de um mosteiro. Ele é considerado o pai da genética, tá? O trabalho que ele fez, né, dentro do mosteiro aconteceu em meados do século XIX, mas o reconhecimento do trabalho dele demorou para vir, né? Tudo que ele fez, e a gente ainda hoje usa as ideias de Mendel para muita coisa no estudo da genética, tá? Então, mas o reconhecimento dele demorou bastante tempo para aparecer, tá? O trabalho do Mendel foi feito com ervilhas, né? Aí o nome científico da ervilha que ele usou, a Pisum sativum. E um detalhe que é muito importante sobre a pesquisa do Mendel é que quando ele fez todo o trabalho de pesquisa dele, ele não tinha conhecimento nenhum sobre citologia, ele não tinha conhecimento nenhum sobre o estudo da célula. Hoje a gente sabe que para entender os princípios de genética, a gente precisa conhecer como a célula funciona, porque muito do que a gente aprende, do que a gente estuda na genética, vem do estudo da célula, é derivado do estudo da célula. Olha como o cara foi incrível, ele sem conhecimento da célula, ele conseguiu explicar diversas ideias, diversos conceitos que hoje a gente ainda trabalha mesmo com conhecimento referente ao estudo das células, conhecimento de citologia, certo? Então tá aí ele, Mendel, né, do seu mosteiro, fazendo o trabalho com as ervilhas, tá? Inclusive existe um documentário que depois eu posso procurar para deixar o nome para vocês e o link, tá? E aí o Mendel com as ervilhas no seu mosteiro, muito zeloso, muito cuidadoso, fazendo o seu experimento, né? Eu gosto até de dizer que Mendel estava um pouco entediado quando começou esse trabalho, porque não tinha nada para fazer. Lógico que isso tudo é na base da brincadeira, né? Dentro do mosteiro existe uma série de atividades que os monges, né, que os internos precisam realizar, mas Mendel estava lá sem fazer nada, só na base das orações e tudo mais, com todo respeito, e começou a observar as ervilhas e ver que tinham características que apareciam em umas plantas e características que só apareciam em outras, e ele se questionou o motivo e começou a observar. O trabalho do Mendel é todo a base do empirismo, ou seja, ele foi lá e fez, tá? Então Mendel foi lá e desenvolveu um trabalho espetacular que ele é muito importante para a gente hoje, tá? Então, como foi o experimento do Mendel? Ele começou a fazer cruzamentos nada aleatórios entre as plantas e observar as características que ele obtinha desses cruzamentos. Primeiro motivo dele usar a ervilha que eu mostrei antes, a Pisum sativum, é que a ervilha, ela se desenvolve muito rápido. A ervilha, ela é fácil de cultivar, ela não tem muitas restrições quanto terreno, quanto adubação. Ela é uma planta, né, de fácil cultivo e de desenvolvimento rápido. Rapidamente elas estão dando flores e se reproduzindo. Então por isso que Mendel escolheu as ervilhas. E que características ele observou nas ervilhas durante seu experimento? Ele observou que características? Está aí na tela de vocês, tá aí, ó, do ladinho aí na tabela, ó, na tabelinha aqui, ó, certo? A forma da semente, se era lisa ou se era rugosa, a cor da semente, se era amarela ou se era verde, a cor da flor, se era púrpura
ou se era branca. Alguns estudos falam de flores vermelhas, mas era púrpura, tá? A forma da vagem, se era lisa ou se era rugosa, e a cor da vagem, se era verde ou se era amarela. Com relação às flores, né, ainda sobre as flores, a posição dela no galho era uma característica que variava, e também a altura da planta foram características observadas pelo Mendel no seu experimento, tá? Como é que ele fazia esse experimento? Ele cobria as flores com sacos de algodão para evitar que o pólen fosse carregado aleatoriamente de uma flor para outra. Como ele fazia? Ele, com um pincelzinho, ele passava sobre os estames que liberam pólen, cobria a planta, levava para outra flor, e com esse pincel ele passava na parte da reprodutora, no órgão reprodutor feminino, no gineceu da planta, certo? Então ele conseguia controlar o cruzamento, certo? Controlando o cruzamento, Mendel podia prever ou analisar melhor os resultados, porque ele sabia exatamente o que ele tinha cruzado, certo? Agora, gente, deixa de falar de Mendel e pega tudo que o Mendel trouxe de importante e traz para o conhecimento atual. Então a gente vai ver agora uma série de conceitos básicos sobre genética, conceitos esses que a gente vai ter que dominá-los, que a gente vai ter que absorvê-los, que a gente vai ter que tomar posse deles, porque eles vão ser importantes agora para a gente, e lá no ensino médio também vão ser extremamente importantes para vocês, beleza? Então a gente começa com o conceito que a genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, tá? E a hereditariedade é a transmissão, é o estudo da transmissão de características de uma geração para outra. Por exemplo, quando alguém chega e diz: o teu cabelo é igual ao da tua mãe, os teus olhos parecem muito com os olhos do teu pai, do teu avô. Isso é referência à genética, isso é referência à hereditariedade. Nas frases mais populares que a gente tem sobre semelhanças físicas entre pais e filhos, todas elas a gente faz referência a ideias da genética, tá? Esse menino só tem mãe, tu é a cara do teu pai, tu é a cara da tua mãe, esse nariz é da tua mãe, esse nariz é do teu pai. Então todas essas características que a gente analisa e todas essas frases que são ditas a respeito, elas fazem referência à genética, beleza? Vamos em frente. Genótipo, esse é um dos primeiros conceitos. Vocês precisam entender o que é isso. Vocês precisam saber o que é isso, tá? Então, o que é o genótipo? O genótipo é o conjunto dos genes de um indivíduo e ele não pode ser alterado naturalmente. Ele precisa de uma ação externa para ser alterado, tá? Isso dentro da célula não vai se alterar assim de uma hora para outra, certo? Então, conjunto dos genes é o genótipo, ou seja, conjunto da informação do DNA. Toda a informação que está no DNA é o genótipo, certo? Então, para além do genótipo, a gente tem o fenótipo. O fenótipo, ele é a manifestação do genótipo. Quando um gene aparece na gente, por exemplo, o meu cabelo, que é castanho e é cacheado, essa informação está dita no meu genótipo. Então, no meu genótipo tem informação para o cabelo cacheado e para o cabelo castanho. O que você está vendo aqui, o meu cabelo castanho e cacheadinho, é o meu fenótipo, tá? Então, o que eu posso fazer? O fenótipo eu posso mudar, o genótipo eu não posso. Por exemplo, eu posso aparecer aqui, não vai acontecer, não espere por isso. Eu posso aparecer aqui com cabelo alisado, com cabelo de outra cor. Então, eu mudei o meu fenótipo, mas a informação que está dentro do núcleo da minha célula, a informação que está no DNA da minha célula, ela não pode ser mudada e nem vai ser mudada, tá? Então, as meninas que fazem prancha, que fazem os alisamentos, o que elas fazem? Elas mudam a aparência, a apresentação, a manifestação da característica, mas elas não mudam a característica a nível celular, tá? Então, o genótipo ele não altera e o fenótipo ele pode ser alterado. Costuma-se dizer em genética que o fenótipo é a soma da ação do genótipo mais a influência do ambiente. Então, posso dizer que fenótipo é igual a genótipo
mais meio ambiente, tá? Então guarda essa ideia, cuidado para não confundir. Autossomo. O autossomo é um cromossomo que contém características não sexuais. Por exemplo, a cor do meu cabelo, a cor do meu olho, o tom da minha pele, são características que não têm relação nenhuma com o sexo biológico e nem com características ligadas a isso. Então, essas informações elas estão contidas em autossomos. E o cromossomo sexual é aquele cromossomo que contém características relacionadas ao sexo do indivíduo ou características que têm algum tipo de conexão com isso, ok? Vamos em frente. Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos que eles contêm o mesmo tipo de informação. Além de conter o mesmo tipo de informação, eles são cromossomos que têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, tá? Então eles possuem o mesmo formato e o mesmo tamanho, como o da imagem aí embaixo, ó. A imagem aí embaixo, eles são iguaizinhos, idênticos e contêm o mesmo tipo de informação, então a gente chama ele de homólogos, tá? Alelo, o Mendel, né? Mais para frente a gente vai falar disso novamente, mas o Mendel chamou isso de fator quando ele fez os experimentos dele. Então, o alelo é a variação de uma característica. Então, olha para a imagem, olha para a figura aqui do lado. O que a gente tem? A gente tem 2 cromossomos homólogos e nos 2 cromossomos eu tenho a informação para a cor da semente. Só que no cromossomo eu tenho a informação para a semente verde, ali no cromossomo rosinha, e no cromossomo azul eu tenho a informação para a semente amarela. Carlos, a informação é diferente. A informação é diferente, mas o tipo de informação é o mesmo. Qual é o tipo de informação? Cor da semente. E essa variação entre a cor da semente é o que a gente chama de alelo e Mendel chamou de fator. Isso foi uma adaptação que foi feita ao longo dos anos. No que o Mendel descobriu, a gente deu uma adaptada com termos mais atuais. Lógico que vocês devem achar que fator é um termo muito mais fácil de visualizar e de entender do que alelo. Mas alelo é a variação de uma característica. Eu chamo alelo. Por exemplo, olho castanho é uma variação, olho verde é outra variação, olho azul é outra variação. Então eu tenho 3 alelos diferentes aí. Entendeu? Deu para entender? Qualquer dúvida, manda a pergunta para o tio. Locus gênico. Locus gênico é a região do cromossomo onde eu tenho o gênio. Então, se eu pegar esse cromossomo que está aqui embaixo e analisar ele em várias plantas, em todas elas, na mesma posição desse cromossomo, eu vou encontrar informação para a cor da flor, cor da semente. Então, eu consigo determinar onde está um gene dentro de uma espécie, analisando apenas um indivíduo, porque os genes permanecem no mesmo local. Então, eu chamo esse local que eu encontro o gene, ou seja, que eu encontro a informação genética, eu chamo de locus gênico. Alelo dominante. O alelo a gente viu que é a variação. Só que tem um alelo que sobrepõe a ação do outro, que anula a ação do outro. Quando eu tenho esse alelo que anula a ação do outro, eu digo que esse alelo é dominante. Ele precisa apenas de um alelo para expressar. Carlos, entendi? Nada, calma. Você está vendo que eu tenho um par de genes aí na tela de vocês, aqui embaixo. Ó. Eu tenho um par. Então, em cada par eu vou ter um alelo, certo? Qual a característica que vai aparecer? É a de um ou é a do outro? O par que aparecer daqui, se elas forem diferentes, eu digo que o alelo é dominante. Por exemplo, nesse caso aí, eu vou até voltar o slide para a gente ver isso, tá? Já, calma aí, gente, vamos voltar aqui devagarzinho. Estamos fazendo aula aqui de boinhas, né? Muita coisa, mas vai dar bom. Então tá aqui, ó. Sobre a cor da semente, o amarelo é dominante sobre o verde. Tá aí na tela, certo? Amarelo dominante sobre verde. Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos continuar. Então na ervilha o amarelo é dominante. Então no caso aqui de baixo, qual é a cor que a gente vai ter na semente? A cor amarela, que é aqui
é a mais, que é a que domina, é a que anula a ação do outro. Para eu ter a planta verde, eu ia precisar que nos dois genes, nos dois cromossomos, eu tivesse a informação para o verde. Então, o recessivo, a característica, o alelo recessivo, ele precisa estar dose dupla, ele precisa aparecer nos dois cromossomos para que isso seja, para que essa característica apareça nos indivíduos, tá? Homozigoto. Homozigoto é quando um organismo, para uma determinada característica, ele possui alelos iguais. Olha aí o exemplo do azão, lá na esquerdinha, lá na direitinha, perdão, lá no cantinho de lá, não esse, o outro, lá do outro lado, lá na frente, lá, pronto, lá na frente, não é esse aqui, é o outro lá da frente. Então, azão são iguais. Então, como eles são iguais, eu digo que para essa característica A, esse indivíduo é homozigoto. Tá? Olha esse aqui de baixo, esse mais pertinho de mim. Eu tenho azinho, eles são iguais. Se eles são iguais, eles são homozigoto. Quando é homozigoto, eu preciso determinar se ele é dominante ou se ele é recessivo. Quando ele tem os alelos iguais e os dois alelos são dominantes, eu digo que esse indivíduo, para essa característica, é homozigoto dominante. Quando os alelos são iguais e recessivos, eu digo que esse indivíduo, para essa determinada característica, é homozigoto recessivo. O heterozigoto, se o homo é igual, o hétero é o diferente, ele possui os alelos diferentes. Nas duas situações aqui, ó, nas duas situações eu tenho Bzinho, né? B maiúsculo, B minúsculo. Eu gosto de chamar de Bzão e Bzinho, Azão e Azinho, para facilitar na hora de falar, para falar mais rápido. Falar A maiúsculo, B minúsculo, B minúsculo, A minúsculo. Isso aí dá um trabalhinho para falar, e eu não gosto desse trabalhinho não. Então eu chamo de Bzão e Bzinho, beleza? Então o que a gente tem? Né? Se os alelos forem diferentes para essa determinada característica, eu vou chamar o indivíduo de heterozigoto. Tio, precisa dizer que é heterozigoto dominante? De jeito nenhum, porque o heterozigoto ele é obrigatoriamente dominante, certinho? Vamos lá, vamos para frente? Próxima ideia, estamos quase no fim. Geração parental. Toda vida que eu começo um estudo genético, eu chamo de geração parental ou geração P, a primeira linhagem do estudo genético. Por exemplo, se eu for fazer um estudo genético da minha família, começando pelos meus pais. Os meus pais, eles são minha geração parental. Se eu começar por mim, eu sou a geração parental. A primeira geração filha são os filhos da geração P. Então, começando por mim, eu sou a P, os meus filhos vão ser a F1 e os meus netos vão ser a F2. Beleza, galerinha? Então, tio Carlos vai encerrando por aqui. Ficou um pouquinho longo, né, a aula, mas vale a pena assistir, tá? Um forte abraço para vocês, seres vivos. A gente se vê em breve. Falou!